Quando pensamos em vampiros, a imagem que vem à mente é clara: criaturas da noite, de pele pálida, presas afiadas e sede insaciável por sangue. A Europa medieval os temia, e suas lendas falavam de mortos-vivos que voltavam da tumba para assombrar os vivos. Mas o que poucos sabem é que histórias de seres semelhantes surgiram muito antes, a milhares de quilômetros de distância, na antiga Índia. Lá, os Vetalas, espíritos que possuíam cadáveres, já espalhavam o terror muito antes do Conde Drácula. Mas como essas criaturas macabras surgiram? O que conecta os vampiros europeus e os Vetalas hindus? E mais, teria algo real por trás dessas lendas? Prepare-se para descobrir a assustadora e quase desconhecida verdade sobre os vampiros. Muito antes da literatura europeia criar seus vampiros imortais, a Índia já possuía histórias de entidades sinistras chamadas Vetalas. Esses seres aparecem nos antigos textos sânscritos, como o Baital Pachizi, um conto que fala de um rei que precisa capturar um Vetala e carregá-lo em suas costas, enquanto a criatura o atormenta com enigmas e histórias sombrias. Mas o que torna os Vetalas tão assustadores? Diferente dos vampiros ocidentais, eles não apenas bebiam sangue, eles tomavam posse de cadáveres e usavam os corpos para vagar entre os vivos. Seu olhar penetrante podia enlouquecer qualquer um, e diziam que tinham o poder de prever o futuro. O mais assustador é que os Vetalas não eram simples fantasmas, eles eram mortos-vivos que não podiam descansar. Acreditava-se que, se um corpo não recebesse os rituais funerários corretos, um Vetala poderia se apoderar dele, transformando-o em um ser eterno, incapaz de apodrecer. Isso nos lembra algo, não? Um morto que retorna, com olhos vazios, devorando a energia vital dos vivos. Mas como essa lenda chegou à Europa? Teria sido um acaso, ou haveria algo real por trás disso? Na Europa, as histórias de vampiros surgiram muito antes de Drácula. Relatos de mortos que voltavam da tumba aparecem em documentos do século XII e XIII, especialmente no leste europeu. Mas há algo que quase ninguém menciona: essas histórias não começaram como mitos, elas surgiram de relatos reais. Sim, havia casos documentados de pessoas exumadas porque eram suspeitas de vampirismo. Um dos primeiros relatos ocorreu na Sérvia, em 1725. Um homem chamado Petar Blagojevic morreu subitamente, mas dias depois, moradores alegaram que ele apareceu para seus familiares, e todos que o viam morriam misteriosamente. Quando abriram seu túmulo, seu corpo estava intacto e com sangue na boca. O povo, aterrorizado, cravou uma estaca em seu peito, e segundo testemunhas, o corpo gritou antes de se desfazer. Mas há um detalhe mais sinistro ainda: muitos acreditam que os vampiros surgiram como uma explicação para algo que a ciência da época não conseguia compreender: a decomposição dos cadáveres. Em tempos antigos, algumas doenças desconhecidas faziam com que os corpos não se deteriorassem como esperado. Em algumas exumações, os mortos pareciam inchados e com sangue na boca, algo que hoje sabemos ser um processo natural da decomposição. Mas, para o povo medieval, essa era a prova de que estavam lidando com um vampiro. Mas e se eu te dissesse que os vampiros europeus e os Vetalas hindus podem ter uma origem em comum? Alguns historiadores sugerem que as lendas indianas podem ter chegado à Europa através da Rota da Seda, ou mesmo com os mongóis, que invadiram o leste europeu no século XIII. O contato entre essas culturas pode ter espalhado os contos dos Vetalas, que foram lentamente se transformando na figura do vampiro. Outro detalhe curioso é que, assim como os Vetalas, muitos vampiros europeus não eram apenas mortos sugadores de sangue. Algumas histórias antigas descrevem vampiros que possuíam os corpos dos mortos e os usavam para se mover entre os vivos. Em algumas regiões da Romênia, por exemplo, havia o medo dos strigoi, espíritos que voltavam dos mortos para atormentar sua família. E há ainda um detalhe surpreendente: tanto os Vetalas quanto os vampiros tinham um ponto fraco em comum: o ritual de libertação. Na Índia, para livrar um corpo possuído por um Vetala, era necessário realizar ritos sagrados e queimar o cadáver. Na Europa, algo semelhante acontecia: acreditava-se que, para matar um vampiro, era preciso queimá-lo completamente ou cortar sua cabeça. Coincidência? Ou uma herança cultural esquecida? Mas e se as lendas não fossem apenas histórias? Existem teorias que sugerem que os vampiros podem ter sido baseados em doenças reais.
Algumas condições, como a porfiria, fazem com que a pele se torne extremamente sensível à luz do sol, algo que se encaixa perfeitamente com a imagem dos vampiros. Outras doenças, como a catalepsia, podem ter feito com que pessoas fossem enterradas vivas, apenas para acordarem mais tarde, reforçando o medo de que os mortos estavam voltando. E há ainda o mistério dos casos documentados. Na Polônia, arqueólogos descobriram túmulos de pessoas enterradas com foices no pescoço ou pedras na boca, rituais para impedir que os mortos retornassem. Mas a questão permanece: o que fez essas pessoas acreditarem tanto no perigo dos vampiros a ponto de cometerem tais atos? Hoje, os vampiros são figuras icônicas da cultura pop, mas suas origens são muito mais sombrias do que a maioria imagina. Das florestas da Índia aos castelos da Transilvânia, a lenda dos mortos que retornam para assombrar os vivos se espalhou e se adaptou, mas sua essência nunca mudou: o medo do desconhecido, da morte, e do que pode existir além dela. E você? Acredita que os vampiros foram apenas um mito, ou será que há algo mais por trás dessas histórias? Deixe sua opinião nos comentários. E se quiser mais mistérios como esse, já sabe, se inscreva no canal, ative o sininho e continue explorando os segredos ocultos da história conosco.